Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 27. Marcos 9, de 14 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: quer que discutis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Eu olho para esse texto e, como normalmente procuro fazer nos meus momentos de leitura bíblica, de meditação na palavra, o anseio do meu coração é nunca só tentar entender o que aconteceu, mas sempre tentar entender qual é a lição prática, quais as lições práticas, porque a palavra de Deus é viva, ela se renova, ela não se limita. Nós vamos fazer uma aplicação aqui hoje e muita coisa vai continuar saindo, às vezes de um mesmo texto. Mas a própria palavra de Deus nos chama a atenção para olhar dessa forma aquilo que Jesus fez. Por exemplo, o Evangelho de João termina dizendo, o apóstolo João diz: eu penso que se fossem registrados todos os milagres que Jesus operou, ele diz, eu penso que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros. Então o que Jesus fez é infinitamente maior do que o registro que nós temos. Agora João diz assim: estes foram escritos para que creais. Obviamente João está dizendo, uma seleção de toda essa multidão de milagres foi escolhida com um propósito específico para acrescentar algo específico na nossa vida. E não apenas para inspirar a nossa fé, mas nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver um padrão. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que Deus queria nos ensinar não era apenas de história, não é só algo que aconteceu, mas através de contar essas histórias, esses relatos verdadeiros, Deus queria nos transmitir princípios. Então, eu quero que a gente olhe para esse texto, procurando entender aqui princípios. A primeira coisa que me chama a atenção: Jesus está no monte. O nome do monte não é esse, nós acabamos apelidando o monte da transfiguração, porque foi lá que ele se transfigurou diante dos seus discípulos. Enquanto Jesus está nesse monte, ele levou só 3 dos 12 discípulos para esse momento de oração. A Bíblia diz que um homem chega buscando ajuda. Provavelmente ele vem atrás de Jesus, mas quando chega, Jesus não está. A multidão está lá no pé do monte e diz: olha, o mestre saiu para um retiro espiritual, não voltou ainda. Agora, como só 3 dos discípulos foram, os demais estão lá no pé do monte, junto com o povo. Então, quando ele chega e não encontra Jesus, ele pede ajuda aos discípulos de Jesus que ali estão. Quando Jesus finalmente desce do monte, e é isso que nós lemos, a multidão fica surpresa que ele já voltou, começa a saudá-lo. E é nesse ambiente de retorno, a Bíblia diz o seguinte: viram, Jesus e os discípulos subiram com ele, viram uma numerosa multidão ao redor dos seus discípulos que ficaram. E a Bíblia diz: os escribas discutiam com eles. A pergunta de Jesus quando chega, versículo 16, ele interpelou os escribas: quer que discutis com eles? Essa pergunta fica bonita, principalmente nessa versão de Almeida atualizada. Os interpelou, quer que discutis com eles? Mas na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria, diz que Jesus olhou para a turma e disse: quer que está pegando?
A indagação não é só o que está acontecendo, mas me parece haver um tom paternal. Por que é que vocês estão avançando em cima dos meus discípulos que estão aí? Agora, quem responde à pergunta não é nem os discípulos de Jesus, que talvez estivessem acuados naquela discussão e naquela confusão. Também não são os escribas que os estão atacando. Quem responde é um homem da multidão. Nós não sabemos nem seu nome, nem o seu filho, mas é o próprio Pai. É a pessoa mais interessada no retorno de Jesus, daquele retiro espiritual, do que qualquer outro. O Pai é que responde e diz: eu te trouxe o meu filho. Ele tem um problema sério. Cheguei aqui, o senhor estava em retiro espiritual, não podia atendê-lo. Então eu pedi ajuda aos seus discípulos, mas eles não puderam atendê-lo. Em outras palavras, eles não conseguiram expulsar esse demônio. Essa semana eu estava conversando com o irmão, falei: você já viu uma cena dessa, do jeito que a Bíblia descreve, alguém revolvendo no chão, espumando, né? Esse tipo de manifestação de um demoniamento. Falou: pastor, nunca vi. Falei: você não sabe o que está perdendo. Ele me olhou assim, eu falei: não estou falando do sofrimento de alguém. Estou falando da possibilidade de ver de perto o que é a autoridade do nome de Jesus. De enxergar algo que às vezes nos tire daquela fantasia, que nos faz esquecer que há um mundo espiritual com o qual nós lidamos. A ação, a opressão maligna na vida de muita gente é muito real. E tem muita gente que não toma conhecimento disso. Aqui o pai só está descrevendo o que acontece, mas quando o menino é trazido e comparece diante de Jesus e olha para ele, a Bíblia diz que instantaneamente ele ficou endemoniado. E diante de toda a multidão, Jesus liberta o menino, o que antes os discípulos não conseguiram fazer. Então a conversa, que está acontecendo, a discussão, é pelo fracasso dos discípulos de não terem conseguido expulsar o demônio. Tanto que depois do relato, o Evangelho de Mateus principalmente nos mostra isso, que eles vão ter uma conversa no particular com Jesus, porque é que nós não conseguimos expulsar o demônio. A discussão era em torno do fracasso deles. Agora o homem está explicando: eu trouxe meu filho, seus discípulos não puderam. Graças a Deus o senhor está aqui. Se graças a Deus não está na Bíblia, eu fico tentando imaginar o sentimento dele. Ele olha para Jesus e diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então vamos pensar na cabeça desse homem. Eu tenho um problema. Eu vim no lugar certo, onde disseram que os milagres, as curas, as libertações estão acontecendo, que é o lugar onde você, Jesus, está e opera. Quando cheguei não te encontrei, mas tinha os seus representantes aqui. Mas eles não resolveram o meu problema, eles falharam. Eles não puderam. Se você pode, diferente deles, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que me surpreende é a resposta de Jesus. Jesus olha para ele e o versículo 20... Primeiro lugar, o 19, Jesus abafa e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Jesus não fala só da incredulidade dos discípulos, ele fala de uma geração incrédula. Ele fala de um comportamento generalizado de incredulidade. E aqui Jesus externa a dor do seu coração. Até quando eu vou estar com vocês? Por quanto tempo mais eu tenho que aguentar essa incredulidade de vocês, cambada? Até quando vos sofrerei? E esse vos sofrerei é por quanto tempo mais vocês vão me ferir, vão me machucar com essa incredulidade, com essa falta de fé. Toda discussão gira em torno, na perspectiva do homem, eu tenho uma necessidade de um problema a ser resolvido. Na perspectiva de Jesus, se existe ou não fé para que o problema seja resolvido. E agora, o que é interessante é que o homem chega e diz: ó, joguei a batata quente para os discípulos seus, eles jogaram de volta porque não conseguiram. Então, já que o Senhor apareceu, eu estou jogando para você a batata quente. Se você pode, nos ajuda. Agora, olha comigo o versículo 22. É quando ele diz: se tu podes alguma coisa. E você só vai entender a resposta de Jesus no 23, se você conectar com a frase dele no 22. Se tu podes. Então ele está dizendo: agora eu estou jogando a batata quente para você. Porque os discípulos não pegaram, jogaram de volta. A resposta de Jesus nos mostra que Jesus jogou a batata quente de volta para o homem. Jesus diz, 23, ao que respondeu Jesus: se podes. Tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: meu amigo, se você está jogando em cima de mim, como fez com os outros, você está errado, não vai chegar a lugar nenhum. Jesus joga a batata quente e diz: não é porque eu não posso. A questão é que a possibilidade de acontecer o que você precisa não repousa sobre mim, ela repousa sobre você.
A responsabilidade de acreditar para que o que hoje é impossível se torne possível é completamente sua. Agora, Jesus joga a batata quente não com o mesmo motivo dos discípulos, que não podia resolver. Até porque o que nós vemos é que Jesus vai resolver o assunto. Mas ele diz para esse pai, você não pode simplesmente transferir uma responsabilidade que é sua. E é sobre essa responsabilidade que eu quero falar hoje. A responsabilidade de crer. Esse é o tema da minha mensagem. A palavra de Deus diz lá no livro de Abacuque, repete isso em Romanos, Gálatas e aos Hebreus. O justo viverá da sua fé. Eu e você só vamos entrar em Deus até aquele lugar onde a fé nos permite entrar. E Deus será na nossa vida, Deus será na minha e na sua vida, do tamanho da sua fé. Então a questão não é quanto poder Deus tem para resolver um problema. É que o que Deus pode fazer por mim e por você só vai acontecer se nós crermos. Existe um trilho através do qual a provisão de Deus escoa para as nossas vidas, e esse trilho ainda é a fé. Então Jesus olha e diz, não se trata de meus discípulos não poderem ou eu poder. A coisa está em cima de você, papai, ele está dizendo. A responsabilidade de crer é sua, mas se você acreditar, tudo é possível ao que crê. Então, eu quero que a gente possa olhar junto, em primeiro lugar, essa questão que nós temos que entender na Bíblia, de quem é a responsabilidade. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ué, se o que Deus fizesse nas nossas vidas não dependesse de fé, então a gente não tinha que se aproximar crendo. Tiago capítulo 1 começa primeiro falando de sabedoria, depois generaliza e aplica tudo. Ele diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Peça a Deus. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então o assunto começa com sabedoria e depois vira para qualquer coisa. Sem fé, nós não vamos receber absolutamente nada de Deus. E é o que eu e você precisamos entender, é que Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Por exemplo, todo homem nasce em pecado e tem a necessidade de salvação. Se Deus respondesse só a necessidade, todo mundo estaria salvo automaticamente, só porque tem a necessidade. Mas a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Porque o que nos leva a ter a salvação não é a necessidade dela, é a capacidade de acreditar na solução que Deus nos oferece. Se Deus respondesse necessidade, todo enfermo estaria automaticamente curado, só porque tem uma necessidade. Mas nós vamos olhar na palavra de Deus, isso é parte desse primeiro argumento que eu quero usar de quem é a responsabilidade. Por exemplo, em Mateus 8, um centurião está diante de Jesus intercedendo por um criado que está doente na sua casa. Jesus diz, eu vou lá curar. Ele diz, nem precisa até lá. Eu sei quem é você, eu sei a autoridade que você tem, diz uma palavra e meu servo vai ser curado. Jesus olha para ele e diz, seja feito conforme a tua fé. Mateus 8, 13, se você estiver anotando. Ele não diz, seja feito conforme o meu poder. Embora ele reconheça o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar, para proclamar. Ele não diz, seja feito conforme a medida da minha unção. Ele diz, seja feito conforme a sua fé. Então, quando nós olhamos para essa verdade, né, de que Deus não responde necessidade, Ele responde fé, eu e você precisamos entender a importância de mover em fé, até porque o justo viverá da fé. A responsabilidade de crer é nossa, é minha e sua. Há momentos na Bíblia onde nós vamos ver Deus jogando a batata quente para o outro. Assim como Ele fez com o pai desse menino endemoniado aqui em Marcos 9, assim como Ele fala para o centurião, seja feito conforme a sua fé, e Ele falou essa mesma frase para outras pessoas. Em Êxodo 14, versículos 15 e 16, quando Moisés sai com o povo de Israel do Egito e chega diante do Mar Vermelho, ele vai pedir ajuda a Deus. Eu gosto da resposta que Deus dá. Deus diz, por que clamas a mim? Ué, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu ia dizer, para quem mais eu vou clamar? Mas o que Deus está dizendo não é para clamar para outro. Deus está dizendo, tem coisas que você não tem que transferir para mim. Eu transfiro de volta. Deus olha para Moisés e diz, diga aos filhos de Israel que marche, estenda a vara que está na sua mão. Deus está dizendo, eu já te dei ferramentas para você resolver essa parada sem que você precise transferir a responsabilidade ou jogar a batata quente para mim. Em vários momentos na Bíblia nós vamos ver Deus jogando a batata quente de volta. Talvez a nova geração não saiba o que é jogar batata quente. Porque nunca assou batata em volta de uma fogueira. Eu lembro quando às vezes a gente pegava aquele negócio, não dava, jogava para o outro. Né?
A gente usa isso como uma figura e uma ilustração para transferir algo que você não quer segurar. Agora, eu olho para a palavra de Deus e várias vezes eu vou ver esse destaque de que a responsabilidade de crer pertence a cada um de nós. Marcos 4, de 35 a 40, Jesus está num barco, vem uma tempestade, Jesus está dormindo. Eu ficava me perguntando como criança, como alguém consegue dormir numa tempestade num barco? Irmão, nós não estamos falando do barco coberto, está chovendo, está molhando quem está deitado. O barco está balançando, está entrando água dentro. Aquela turma não deveria estar num medo só de boca fechada. Normalmente, numa situação dessa, a gente ainda faz um pouco de escândalo. Eu fico pensando como conseguia dormir. E às vezes eu pensava que isso tinha a ver só com fé. A postura de Jesus o tempo todo é de fé. Eu só fui entender isso com o tempo, viajando hoje como eu viajo, pregando, se desdobrando, né, entre não só o cansaço das agendas do tempo que você ministra, mas às vezes de noites mal dormidas ou não dormidas. Irmão, chega uma hora, você encosta em qualquer lugar, dorme no meio de qualquer barulho. Às vezes eu pego viagem longa e a turma diz, meu Deus, que turbulência. Eu digo, turbo o quê? Né? Porque às vezes não dá tempo de você ver nada. Mas o que acontece é que Jesus, quando acordado pelos discípulos, ele repreende eles. Por que sois assim tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Agora, a pergunta de Jesus é clara e evidente que ele está esperando que houvesse da parte deles a fé. A mesma fé que eles estão olhando para ele e diz, como ele resolveu isso? Ele está dizendo, eu esperava que você estivesse. Irmão, às vezes nós temos um discurso de fé que é contraditório com a nossa prática. Eu fico imaginando a indignação de Jesus. Gente, vocês largaram tudo para me seguir, acreditando que eu sou o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. Vocês acham que Deus ia deixar o Salvador do mundo afundar no barco e morrer? Antes de completar a sua missão? E tem hora que a gente pensa, é mesmo, Deus não faria isso. Mas muitas vezes nós tentamos andar numa fé que é racional e nada prática. E nós precisamos entender que naquele momento ele está jogando a responsabilidade de vocês é que tinham que ter crido e resolvido isso e não apenas eu. Ao longo das escrituras nós vamos percebendo como as pessoas têm a tendência a transferir. Não é só quem vem buscar ajuda como pai. Até quando Deus interviu e agiu, as pessoas têm a inclinação de achar que até o instrumento, o canal que Deus usou é que foi o responsável. Eu percebo não só a forma como as pessoas às vezes nos procuram pedindo ajuda, oração. Tipo assim, ó, resolve isso, o homem mais chegado de Deus lá em cima, dá um jeito de resolver meu problema. Elas não só transferem a responsabilidade de crer. Às vezes até quando Deus nos usou para uma intervenção, eles acabam transferindo o crédito, consciente ou inconsciente, ainda que de forma parcial. E a gente percebe isso na Bíblia. Em Atos, no capítulo 3, a Bíblia fala de Pedro e João levantando um paralítico na porta do templo. Na hora que eles estão pregando a respeito do que aconteceu, o apóstolo Pedro tem que fazer uma explicação. Se você for rápido de endereço, eu quero que você vá lá comigo. Atos, capítulo 3, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ele está dizendo, gente, não tem nada a ver conosco. Nós não somos necessariamente mais espirituais ou piedosos do que outros. Nós não temos um poder próprio para fazer isso. Agora, qual é a resposta deles? Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos nós. Sabe o que ele está dizendo? Não tem a ver conosco, tem a ver com fé. Isso não é o único lugar do livro de Atos que a gente encontra esse relato. Dá uma olhadinha comigo agora em Atos, capítulo 14. Vamos ler primeiro dos versículos 8 até o 10. A Bíblia diz assim, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que está pregando, que, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, isso significa que tem quem possua fé para ser curado e tem quem não possua fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. A Bíblia diz, ele saltou e andava. A partir do versículo 11, a Bíblia começa a mostrar que as multidões ficam maravilhadas com os milagres. Irmão, é bom demais estar num ambiente de milagre, ver o sobrenatural acontecer. Só que essas multidões são pessoas que estão vivendo não só a influência da cultura romana, mas também da cultura grega, né? Alguns se referem a essa soma chamando de greco-romana.
A influência da mitologia daquela época, do conceito dos deuses e dos semideuses, que era a mistura de Deus com os homens, era muito forte. Quando a turma vê o milagre, a Bíblia diz que eles começam a se organizar para fazer um sacrifício, uma oferenda, para o próprio Paulo e Barnabé, que oraram com o homem que foi curado. No versículo 15, eles protestam, os dois, dizem: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Naquele momento está tentando dizer: nós somos gente como vocês, não é a nossa espiritualidade, não é a nossa unção. A Bíblia diz que Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. Esse é o elemento que muitas vezes nós não exploramos. Mas a responsabilidade de determinadas intervenções, elas são na Bíblia, na maior parte do tempo, atribuído muito mais à fé de alguém do que necessariamente à unção de outro. E nós precisamos entender isso. Até porque, se compreendemos essa responsabilidade, tem gente, querido, que passa uma vida desperdiçando uma oportunidade de intervenção. Porque a semelhança do pai daquele menino endemoniado, ele está no lugar certo, diante da pessoa certa, que é Jesus, para receber o milagre. Mas está com uma atitude errada, está sempre transferindo. Alguém tem que resolver para mim, alguém tem que resolver para mim. Quando Jesus diz: ei, a possibilidade não está sobre os meus ombros. Ele não está dizendo que ele não tem poder. Um dia eu vi um pregador tentando ensinar fé e falou: gente, vocês têm que acreditar que Deus não só pode fazer, mas que Deus quer fazer algo em seu favor. E ele deu um exemplo, falou: um homem rico pode me dar muito dinheiro, mas se não quiser, eu nunca vou ter o dinheiro. Só que ele nos ajudou até ir até um certo ponto. Mas, querido, mesmo que você saiba que Deus pode e que Deus quer, se você não entender como receber dele por meio da fé, você pode morrer sabendo que Deus pode e quer, e sem experimentar. Esse homem chega, obviamente, com alguma consciência. Se não houvesse nenhuma possibilidade do milagre, ele não estaria ali. Se ele não acreditasse que houvesse uma mínima intenção de Jesus intervir, ele não estava ali. Mas ainda assim, ele chegou e não conseguiu resolver o seu problema. E Jesus diz: antes de resolver o seu problema externo, circunstancial, nós vamos resolver a falta de entendimento e compreensão que você tem sobre fé. Para de transferir para mim, para de transferir para os meus discípulos, para de transferir para qualquer outro. Se você crer, tudo será possível para você que crê. Porque a possibilidade de Deus, esse universo de possibilidade de Deus, só se abre na nossa vida quando nós andamos em fé. Quem está entendendo, diga amém. Eu venho aprendendo essa lição aos poucos. A gente vai crescendo debaixo do choque de algumas experiências. Uma delas, eu não vou entrar em detalhes sobre isso hoje, mas foi quando meu filho Israel nasceu. Ele só está vivo por um milagre, era para ter morrido. E quando chegou aquela hora confusa, bagunçada, de um parto que foi muito complicado, o Senhor falou ao meu coração: você tem duas opções. Ou você fica aí sentado chorando e enterra o seu filho, ou você se levanta e posiciona em fé. E eu tive que entender, na base de um choque como esse, que a responsabilidade de crer era minha. E graças a Deus, eu tomei uma decisão de crer e vi um milagre. Mas tem experiências que às vezes, sinceramente, eu não gosto de contar. Por quê? Em primeiro lugar, existe uma tendência errada de se fazer teologia em cima da experiência. E a nossa teologia ela é baseada na palavra de Deus, não na experiência dos outros. Cada vez que eu conto uma experiência aqui para vocês, estou tentando ilustrar a aplicação de um princípio que nós estamos olhando na palavra. Porque tem gente que, em vez de se sentir inspirado na hora que alguém está compartilhando ou corrigindo, ele se coloca para baixo. Eu fico imaginando o que teria acontecido com o pai daquele menino se ele agisse como muito crente age hoje. Pois é, eu estou aqui na boa intenção, tentando acreditar, Jesus ainda vem chamar minha atenção, quer saber, deixa quieto. Porque tem gente que é assim. Quando Jesus disse, é sua responsabilidade acreditar, esse homem toma uma decisão. E esse é o segundo ponto que eu vou explorar. Primeiro, é entender a responsabilidade. O segundo, já que a responsabilidade é minha, eu decido acreditar. Mas antes de passar para o segundo ponto, eu quero mexer em algo aqui importante. Por quê? Outro dia eu compartilhei o testemunho do meu filho. A pessoa falou, gente como você, Deus deve amar um pouco mais, porque eu enterrei meu filho. E aí fica a teologia, não só da experiência, mas da comparação. Eu falei para ele, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu estou falando sobre aquela situação específica, eu estou falando sobre aquela situação específica. Nós não estamos criando a teologia da morte de filho. Eu falei, até porque, deixa eu te dizer algo, na minha família, eu sou o filho do meio de 3 homens, mas era para a gente ter sido 4.
Era para a gente ter uma caçulinha. Foi, né, a última que nasceu, uma menina. E ela viveu só 2 dias e morreu. Eu falei, eu não estou aqui tentando dizer que se tem qualquer tipo de perda, é fracasso de fé. Não é isso. E as pessoas, às vezes, elas têm a tendência de complicar em vez de simplificar. Aliás, você vai ver na Bíblia um Davi que passa 7 dias prostrado no chão, em jejum, orando para Deus sarar uma criança que nasceu doente. E Deus diz, não vou sarar, e ela morreu. Aí tem gente que tenta explicar, não, a fé só não resolve quando tem pecado, porque Deus estava julgando Davi pelo seu pecado. No caso de Davi é verdade. Agora, daí a dizer que todo mundo que perdeu foi por causa do mesmo motivo, irmão, é outra história. Então, a gente tem que ter o bom senso. Eu quero que você ouça essa palavra pensando muito mais nas oportunidades que você terá daqui para frente do que só numa avaliação do que aconteceu. Porque o que eu estou falando agora pode talvez não dar munição suficiente para você avaliar as experiências que você já teve. Mas uma coisa é certa, isso pode te ajudar em experiências que você ainda terá. Mas há momentos que a gente tem que entender, o caso do meu filho foi um. Mas depois disso, um outro momento que Deus me deu um choque daqueles, né, que talvez foi o que começou a abrir meus olhos. Na verdade, isso aconteceu um pouquinho antes do meu filho nascer. Foi aí que a coisa começou a clarear sobre a responsabilidade de crer. Foi depois de eu ter tido uma experiência. Às vezes eu conto isso quando estou ensinando sobre a questão dos dons do Espírito Santo. Eu tive um acidente. Tentei carregar uma caixa muito pesada, uma mudança maior do que eu dava conta. A hora que eu vi que não ia aguentar, eu também não quis jogar no chão. Ela estava cheia de louça, era uma mudança nossa. Kelly e eu, os primeiros anos ali de casado, eu não era nem louco de jogar aquela louça toda no chão. E eu debrucei bem rápido, né? Na hora de pegar, eu flexionei os joelhos, fiquei com a coluna firme. Na hora de largar e me livrar daquele peso, eu dobrei o mais rápido que pude para colocar no chão sem que tivesse que jogar. Na hora que eu dei aquela dobrada, eu ouvi um estalo nas costas. Veio a dor e eu já não consegui levantar. Pensa numa hérnia de disco complicada. O ortopedista me atendeu, era da nossa igreja na época, eu era pastor em Guarapuava. E ele falou para mim, especialista na área, ele falou, pastor, nem cirurgia vai resolver o seu problema. Eu falei, quais minhas oportunidades, minhas possibilidades, o que pode acontecer daqui para frente? Ele olhou para mim e falou, a única forma do senhor voltar a ter uma vida normal é se o senhor aparecer com uma daquelas histórias que o senhor conta no púlpito. Senti até uma certa pressão, tipo, agora vamos ver. Irmão, mas pensa num negócio que me judiou. Kelly lembra dessa fase. Eu fiquei uns 15 dias de cama, eu mal conseguia levantar. Irmão, era muita dor, aquilo começou a pinçar o ciático, foi um negócio assim, complicado. Eu implorava para esse médico, ele vinha fazer as infiltrações lá de analgésico, anti-inflamatório, não me lembro tudo que usava, eu implorava para ele me dar morfina, irmão. Nunca imaginei que a coisa chegaria a esse ponto. Ele dizia, pastor, não posso te dar morfina. Eu dizia, pelo amor de Deus. Tentei subornar ele, falei, oro por você todos os dias, o resto da sua vida. Falou, não posso te dar morfina, era um desespero, né? Depois desses 15 dias de sofrimento mais agudo, eu consegui, a crise foi amenizando, então eu consegui levantar. Mas eu andava com muita dificuldade, arrastando a perna, aquilo ainda doía bastante, mas eu já estava no estado de me locomover. Mais ou menos um mês depois do que aconteceu, ainda arrastando a perna, eu fui atender um compromisso que eu tinha de pregar em Campinas, São Paulo. E eu lembro que eu subi com muita dificuldade até o púlpito. Quando cheguei no púlpito, os púlpitos de antigamente não eram como os atuais, normalmente era um caixotão de madeira. Eu debrucei sobre ele para não ter que apoiar na perna. Falei, gente, essa dificuldade que vocês me viram de caminhar é porque eu estou com um problema sério de uma hérnia de disco. Eu só estou aqui para cumprir a palavra que eu dei que viria pregar. Né? Não estava nem em condições para viagem. Eu dei um jeito aqui para honrar vocês, mas só peço a compreensão. Aqui debruçado estou, aqui debruçado ficarei. E eu fui pregando daquele jeito, apoiado no púlpito. Lá pelo fim da mensagem, me veio uma palavra de conhecimento, o Espírito Santo falou comigo, chame à frente todas as pessoas que estão sofrendo de hérnia de disco. Isso nunca me aconteceu antes, nem depois, mas no dia que eu estou no auge da minha crise de hérnia de disco, ele me dá uma palavra dessa. Eu comecei a rir, falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu estou numa crise que eu nunca tive de uma hérnia de disco, pela primeira vez e sério. E Deus está me mandando chamar à frente. Falei, se você conseguir crer no que Deus está falando, a despeito do meu estado, vem para cá. Só hérnia de disco, não me venha com outro problema. Aí veio para frente uns 20. Auditório, talvez tivesse meio parelho a quantidade de pessoas que está aqui. Se desse diferença, era pouco. Vem uns 20 para frente. Eu falei, olha, vamos separar. Quem está em crise, vem aqui para o meu lado direito. Quem não está em crise, que não tem dor agora, fica ao meu lado esquerdo. Por quê? Eu quero orar primeiro quem está.
Porque eu quero que vocês vejam o que Deus vai fazer aqui e agora e que vocês sejam testemunha da cura. Né? Os outros eu vou orar também, mas não temos como saber agora, então vamos deixar isso para depois. E aí aquela turma veio quase toda para o lado de cá, só ficou 3 do lado de cá. Falei, todos vocês estão em crise, então. Aí lá vou eu orar com eles. Jesus está aqui para curar as pessoas de hernia de... Irmão, eu me senti um pateta. Eu ficava pensando, o que eu te fiz, Deus, para o Senhor fazer isso comigo? E lá vou eu, mancando, desci com dificuldade. E uma hora que eu estendi a mão para tocar no primeiro, eu senti já no meu braço, não é toda hora que a gente sente algo físico, mas eu senti aquela unção correndo, uma coisa quente fluiu do meu braço. E a hora que eu toquei na testa do camarada, foi sincronizado. Aquilo parece que saiu da minha mão, eu vi a reação dele, falei, que foi? Ele falou, entrou um calorão em mim. Falei, cadê a dor? Meu Deus, sumiu! Aí o cara começou a ficar... Né, naquele estado de comemoração, celebração, glorificar Deus, eu virei para o segundo, falei, está pronto? Estou pronto. A hora que eu toquei a testa dele, eu senti a mesma coisa. Eu vi a reação dele, falei, esquentou aí? Ele falou, não, esfriou. Falei, quando saiu daqui estava quente, não sei o que aconteceu. Falei, a dor, cadê a dor? Sumiu, pastor, glória a Deus. Aí começou a chorar. Aí eu fui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Eu acho que foi mais ou menos uma meia dor, entre um e outro. Parava, orava. Irmão, depois de uns 6 mais ou menos curado, eu pensei comigo mesmo, não é justo. Todo mundo recebendo eu aqui. Só que eu tentei disfarçadamente. Falei, vou pegar um pouco desse negócio para mim também. Ia ficar muito feio botar a mão na minha própria cabeça na frente dos outros. Eu peguei e pus nas costas. Tipo mulher grávida. Botei a mão ali, em nome de Jesus. Irmão, comigo não tinha calor. Eu não sentia nada. O negócio não funcionava. Tocava o outro curado. Nada. Eu vi aquela turma toda. Acreditei que o que Deus fez pelos primeiros faria pelos 3. E depois dessa turma toda curada, a hora que terminou o culto, pensa num cara que estava indignado com Deus. Já aconteceu isso com você? De querer ensinar Deus a ser Deus, como que Ele tem que fazer as coisas. Aquele dia eu falei, Deus, precisamos conversar. Eu falei, por que todo mundo foi curado e eu não? Falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu protesto, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância. Eu parei de pregar por causa de uma palavra sua, chamei o povo para frente. Eu fui orar com eles porque eu acreditei que o Senhor ia fazer, eu sei o que o Senhor pode fazer. Se alguém me acusar de falta de unção, eu também reclamo. Protesto em última, recorro em última instância. Eu senti o calor, eles sentiram o calor. A manifestação do teu poder estava ali. Eu falei, por que eu não fui curado? E aquele dia eu aprendi 2 lições. Primeira delas, o Senhor me disse, o propósito dos dons, eles não foram dados para benefício próprio. Eles são para servir os outros. Então, algo que nós precisamos entender, querido, você não usa o dom em seu benefício, você usa o dom para servir os outros. A segunda coisa que o Senhor me disse, a primeira foi essa, quando Ele falou isso, eu falei, então vou ter que ficar esperando a boa vontade, aparecer um homem de Deus, me revelar, ministrar na minha vida, como eu fiz para os outros. O Espírito Santo falou comigo, ou isso, ou você usa a sua fé. Irmão, eu prego fé desde a minha adolescência. E às vezes a gente percebe que uma coisa é você ter o conceito intelectual, a outra é você entender algo funcional e prático. E diz, use a sua fé. Você não é um pregador de fé. E foi aí que eu descobri que minha fé não estava boa o suficiente. Mas foi a hora que eu tive que tomar uma decisão. E é sobre isso que eu quero falar no nosso segundo ponto. Nós temos que decidir crer. Naquele momento eu saí daquele lugar, falei, pois eu vou receber a cura dessa hérnia. Eu não vou ficar limitado, incapacitado. A culpa foi toda minha, mas eu decido acreditar que o Senhor tem uma provisão. Eu vi isso, eu vou mudar esse quadro. Mas, irmão, não aconteceu nada naquele dia, não aconteceu nada no dia seguinte, nem na semana seguinte e nem no mês seguinte. Pastor, e no outro também não. Mas no outro mês também não. Foram pelo menos uns 6 meses. Mas nesses 6 meses, sabe o que eu fiz? Eu orava todo dia. Eu confessava as porções da Bíblia sobre cura todos os dias. Irmão, não tinha uma reunião de célula, né? E na época não era só as nossas, era a supervisão, que eu não pedisse oração. Não tinha reunião com os pastores da nossa igreja que eu não pedi oração. Foi tanto unção em posição de mãos que eu quase acelerei a calvície. Foi um negócio impressionante. Todo dia eu dizia, eu não abro mão, eu vou receber essa cura. Agora, nos primeiros 6 meses, querido, não parecia estar acontecendo nada. Mas eu tomei a decisão, vou usar a fé, vou crescer nela, vou entrar nela. Daqui a pouco eu volto para terminar essa história. O que eu descobri é que além de entender que a responsabilidade é minha, eu também tenho que entender que a decisão de crer é minha. Quando Jesus jogou a batata quente de volta para aquele homem e diz, tudo é possível que crê, faça você a sua parte. O que aquele homem responde para Jesus?
A resposta dele no verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Essa é a hora que você diz, aleluia. Caiu a ficha, o homem decidiu. Só que ele diz assim, ajuda-me na minha falta de fé. Outra versão diz, ajuda a minha incredulidade. Outro dia alguém falou, pastor, esse homem estava confuso. Porque diz, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu falei, não. Isso é como o copo d'água que encher até a metade. Se ele está metade cheio, metade vazio, os dois, tudo depende da perspectiva. Primeira coisa que ele decide, se a responsabilidade é minha, eu entro, eu creio, eu vou usar o que eu tenho. Mas ele lembra, o copo não está cheio. Então ele diz, me ajuda com aquilo que eu não tenho, porque eu decido usar aquilo que eu tenho. Essa é a decisão de fé que eu e você precisamos entender. Naquele dia, mesmo entendendo que eu não tinha uma fé pronta e imediata para receber aquela cura, que eu não entendia exatamente o que era aquilo, mesmo tendo falado teoricamente para muita gente, na prática me faltava algo a respeito daquilo. Mesmo que eu entendi que o meu copo não estava cheio, eu falei, eu vou usar a metade que eu tenho e vou buscar em Deus até que esse copo esteja totalmente cheio. Nós precisamos entender, querido, que fé, assim como perdão, é uma decisão. Eu nunca conheci alguém que acordou uma manhã, né, e disse, nossa, apesar de todo o mal que me fizeram, me deu a vontade de perdoar aquela turma que fez tudo isso contra mim. Eu nunca vi alguém acordar um dia assim, que vontade de perdoar, ou tomara que alguém me fira hoje só para eu perdoar, de tanta vontade que eu estou de perdoar. O perdão, querido, jamais será algo que só aparece, né, dentro de nós. O que a gente entende no ensino bíblico é que a gente toma uma decisão. Assim como a gente entende que a responsabilidade de perdoar é de quem foi ferido, essa pessoa tem que tomar uma decisão a entender a sua responsabilidade de oferecer perdão. A mesma coisa vale a respeito da fé. E quando nós vamos olhando para a palavra de Deus, não é diferente. Marcos 5,36. Jairo, o chefe da sinagoga, vem buscar ajuda para Jesus, dizendo, minha filha está em casa, ela está sofrendo enferma. Jesus diz, vou curá-la, o homem se anima. Só que vem aquela mulher hemorrágica que fura a fila. Enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, ela toca Jesus, é curado, Jesus quer saber o que aconteceu, ela dá o testemunho, mas gente começa a ser curada no meio daquele mover de cura. E furaram a fila de Jairo, porque a vez era dele. Jesus se demorou demais ali, alguém chega com a notícia para o Jairo, tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ninguém está acusando Jesus de nada, só está dizendo, já incomodou, não funcionou, não deu tempo, deixa quieto, não incomoda ele. Jesus ouve a conversa. Marcos 5,36, olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está só dizendo, ô Jairo, o negócio é comigo, assumir a responsabilidade no início, vou levar até o fim. Embora eu acredito que a gente tem que olhar para isso. Porque às vezes eu e você, querido, temos palavras e promessas de Deus. O camarada estava lá numa situação financeira difícil, está orando, buscando uma intervenção, e Deus fala uma promessa, eu vou intervir. Mas você já teve essa sensação de que entre ele fazer a promessa e acontecer alguma coisa, ele está demorando? E que enquanto está demorando, o quadro está piorando, porque antes ela estava enferma. A situação estava grave, mas ainda estava viva. Agora ela morreu. Algo que eu tenho aprendido, eu lembro que a primeira vez eu ouvi isso do pastor Francisco, nosso querido Chicão aqui. Ele disse assim, enquanto Deus prometeu e ainda não fez, a situação está piorando. Na hora que ele fizer, vai fazer com juro e correção monetária. Aleluia. Vai resolver qualquer complicação que aumentou depois da promessa que ele fez. Nós precisamos acreditar nisso. Agora, o que Jesus está dizendo para o Jairo é, não só eu vou fazer a minha parte que eu me comprometi, você tem que permanecer crendo, não deixe o medo entrar. Jesus está dizendo, a decisão é sua, toma a decisão agora, fica firme, assuma o seu posicionamento. E ao longo das Escrituras nós vamos vendo isso, vamos enxergando essa verdade. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, Jesus diz, tende fé em Deus. É um imperativo. O imperativo mostra não só a minha responsabilidade de usar fé, mas eu preciso decidir acreditar. Eu preciso decidir isso. Eu comecei a entender ao longo do caminho, experiências, querido, às vezes nos ajuda a explicar a nossa compreensão e aplicação dos princípios. Então, um testemunho que eu já dei aqui outras vezes, há 5 anos atrás, Kelly e eu tínhamos nos programado para fazer uma viagem à Índia e dar um apoio ao pastor Naya da missão Adore. Eu lembro que foi se aproximando a data, eu já tinha reprogramado isso. Eu não me lembro se foi 1 ou 2 vezes nos anos anteriores, por várias dificuldades de conciliar a agenda. E foi se aproximando a data. O Naya me chamou, na época a gente comunicava pelo Skype. Ele me chamou, e eu lembro que a gente na conversa, ele, tudo certo para a sua vinda? Eu falei, ainda não.
Ele falou, por quê? Eu falei, meu amigo, as passagens estão caras demais nessa época que você está pedindo que a gente vá. Férias de verão na Europa, a gente tinha que fazer conexão na Europa. Eles queriam que a Kelly fosse junto, né, com a bagagem e a expertise dela de pedagoga para dar orientações sobre a escola. Eu não queria ficar tanto tempo fora, distante dela, queria levá-lo. Eu falei, as passagens já estão caras, e os dois juntos, está fora do meu alcance. Eu lembro que ele falou do outro lado, e quando um desafio financeiro antes foi problema para você? Ele falou, olha, a menos que você tenha uma palavra de Deus dizendo para mim que não é a hora, ele falou, eu vou ficar no seu pé, você deu a sua palavra, você ensina sobre o negócio da palavra e eu vou te cobrar. Você só está liberado se Deus falar outra coisa. Quando ele desligou a ligação lá do Skype, eu estava quase com raiva. Eu fui orar. E a minha oração, irmão, não foi para pedir a Deus um milagre. Era assim, ó, me dá logo essa palavra que na hora de eu ir, para eu dispensar o rapaz. Eu não fui pedir ajuda para fazer a viagem, irmão, de coração. Naquela hora eu estava além da correria, do cansaço, olhando para aquele desafio, dizendo não dá. Hoje o valor seria bem mais alto. Na época, eu me lembro que as nossas duas passagens juntas estavam em R$ 8.496, a melhor cotação. E naquele momento que eu fui orar, falei, Senhor, fala logo comigo, acho que não é hora mesmo, meu coração não está empolgado com isso, não estou vendo a coisa acontecer, não chegou recurso. E para minha surpresa, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo. Não quero sugerir que toda hora a gente está ouvindo Deus falar, mas naquele dia o Espírito Santo falou comigo e disse, eu abri essa porta, eu dirigi essa viagem e você não deve voltar atrás. A vontade é dizer, só vai ficar do lado dele, é isso? Eu falei, então manda o recurso para a viagem. É só o senhor mandar o recurso que eu compro as passagens. Eu nunca vou esquecer da invertida que eu levei esse dia. Ele diz, esse planejamento de ter primeiro, gastar depois. Ele falou, você faz quando for suas viagens de família. Quando eu te mando fazer algo, você me obedece. Irmão, pensa no tranco, pensa no negócio que mexeu com meus brilhos. Agora, naquele momento, eu entendi a coisa em outra perspectiva. Poxa, o Senhor não só quer, no sentido de seria legal se vocês fossem. O Senhor está me mandando, a responsabilidade agora não é mais minha, é sua. Irmão, deu um negócio dentro de mim que eu acho que foi mais do que uma decisão, foi um surto de fé. Eu surtei. Foi um negócio assim tão maluco, a hora que eu entendi, é para ir, tendo ou não tendo. Eu falei, pois eu vou. Na hora eu passei a mão no telefone, liguei para a agência que estava vendo as passagens, falei, pode emitir as passagens. E eu lembro que eu desliguei o telefone e falei para Deus, mas não vou nem te ajudar, se possível eu te atrapalho agora. Eu falei para Deus, se eu for diante da igreja, colocar o desafio missionário, eu sei de um monte de gente que me ajudaria, agora eu não falo para ninguém, eu não peço para ninguém, e o que eu puder eu desconverso alguém. Eu não esqueço, irmão, sexta-feira, 13 de julho de 2012. E tem gente que ainda tem superstição com a sexta 13. Para mim foi um dia inesquecível, memorável. Eu naquele momento falei para Deus, eu decido acreditar que o Senhor vai fazer um milagre, é com você e não vou te ajudar em nada. E deixei o negócio de lado. Na outra sexta-feira, dia 20, fui pregar numa igreja em Florianópolis. E quando chego lá, o evento era sexta e sábado. No final do culto, o irmão me procura e falou, pastor, o senhor não me conhece, eu te acompanho pela internet à distância. Soube que o senhor estaria no nosso estado, vim de outra cidade algumas horas para não só te ouvir, mas vim por causa de uma palavra que Deus me deu. Ele me disse que você vai fazer uma viagem, eu tenho que te ajudar nessa viagem. Pensei, mais uns 10 desses talvez resolva. Falei, que legal. Ele falou, mas eu não tinha na hora como trazer de imediato para você o que Deus colocou no meu coração. Então ele falou assim, se tiver alguma conta, não precisa ser a sua, para onde eu possa mandar o dinheiro. Que o senhor puder me passar, claro, irmão, em nome de Jesus, está aqui, ó. Mas, irmão, sem fazer ideia do que podia acontecer. Me iniciei a ser sábado à noite mesmo, me mandei para a estrada para poder estar aqui nos cultos de domingo. Depois da correria dos cultos de domingo, segunda, penso no dia que eu gosto de dormir, irmão, até doer as costas, como dizem alguns, é a segunda. Mas quando me levanto, uma coisa que eu gosto, antes do almoço, e começar a semana, é dar uma espiadinha e fazer o meu controle financeiro. Então levantei, tive meu tempo com Deus e abri, estava quase na hora da Kelly servir o almoço, eu abri o computador para checar o extrato. Eu levei um susto. Tinha entrado um depósito de R$ 8.490 na conta. Lembrando que as passagens eram 8.496. Eu peguei o código que estava lá da agência que foi feito o depósito, chequei pela internet, era a cidade da qual o irmão se identificou. Eu comecei a rir, ele falou, você está rindo do quê? Eu falei, amor, lembra que eu comentei com você que alguém ia ajudar? E não é que ele ia ajudar, ele bancou as nossas duas passagens. Como assim? Fez um depósito de 8.490, só pode ser ele, a cidade dele, e as pessoas não têm minha conta. Aí eu estou rindo.
né? Eu falei, nós só vamos ter que bancar R$6 para essa viagem. Só que enquanto eu estou falando isso, meus filhos estão chegando da escola nesse exato momento, entrando em casa. E eu lembro que Israel ouviu e falou, não vai pagar os 6 não, os 6 eu ajudo eu. E ele já veio com R$6, dessa coisa de dinheiro de lanche, né? Falou, tá aqui. Eu falei, filho, ajuda só com 5, deixa o papai pagar 1 para dizer que eu fiz alguma coisa. Nós estamos brincando ainda com isso, meu telefone toca. A hora que eu atendi o telefone, era o irmão da cidade, se identificou, pastor, o senhor já olhou a conta? Eu falei, olhei. Ele falou, desculpa a curiosidade, mas eu te liguei para perguntar uma coisa, acertei o valor. Eu falei, por que você quer saber isso? Eu falei, porque Deus me disse, sua passagem não chegava em 8.500, então mandei 8.490. Eu falei, irmão, você errou por 6. Era 8.496. Falei, a próxima vez Deus der um número genérico, arredonda para 8.499. Melhor você me dar 3 a mais do que preciso do que 6 a menos. Eu brincando ainda com ele. Ele falou, é aí que o senhor se engana. Ele falou, minha margem de erro estava coberta por algo. Falei, o quê? Ele disse, se o senhor olhar a contabilidade da venda dos seus livros, tem uns R$10 que alguém deixou de troco dizendo que era oferta. Eu falei, sim, me avisaram, está lá anotado. Ele falou, fui eu. Minha margem de erro estava coberta nesses 10. Na verdade, ele me deu os 8.500. Eu falei, filho, toma seus R$6 de volta. Né? Há coisas, querido, eu não sei quantos de vocês já viram um estranho que nunca te viu se oferecer para dar R$8.500 para um projeto. Ter uma informação que você não contou, né, já é um milagre. Agora, ter recurso ainda é outro. E ter a coragem de liberar o recurso de acordo com a informação. Né? Agora, nós podemos, querido, quando tomamos decisões de fé. Eu não estou dizendo, irmão, que eu saio fazendo toda a viagem de imediato, emitindo as coisas. Né? Mas nós precisamos entender momentos e momentos. Eu vou contar que você vai ter um pouco de bom senso com o que você está ouvindo. Porque eu não estou tentando criar a teologia da experiência, mas naquele dia eu entendi, eu tenho que decidir acreditar. Da mesma forma como eu entendi que a responsabilidade é minha, eu tenho que tomar uma decisão. E depois de explorar a responsabilidade e a decisão, eu termino aqui chamando a sua atenção para o seguinte, nós, quando entendemos a responsabilidade e tomamos a decisão, nós temos que começar usando a fé que a gente tem. Mesmo que não seja tudo que a gente precisa. Em Mateus, no capítulo 14, Jesus vem andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Irmão, a primeira reação deles não foi levantar a mão para o céu, glória a Deus, aleluia, algo extraordinário, milagroso está acontecendo. Às vezes a gente lê o texto bíblico sem se colocar no lugar. Irmão, imagina você, a madrugada inteira, remando, lutando contra uma tempestade, sem conseguir chegar no outro lugar. A Bíblia diz que já estavam fatigados a remar. Você começa a ver a possibilidade da coisa dar errado. E, no meio disso tudo, eles veem um vulto no escuro, talvez entre um relampeado e outro, de algo que vem andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles começaram a gritar apavorado, achando que era um espírito. Eu fico imaginando que alguns deles devem ter pensado, a morte veio nos recolher. Não é o tipo de coisa, irmão, não sei se você já viu alguém andar em cima d'água, eu não vi. Não é o tipo de coisa que acontece toda hora. Eles estão assustados. Jesus diz para ele, não temais, sou eu. Quando Pedro reconhece que é o próprio Jesus, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Irmão, qual o lugar mais seguro? No meio de uma tempestade, dentro do barco ou fora do barco? Eu acho que ainda é o barco. Mas acho que Pedro pensa alguma coisa, se o Senhor tem a capacidade de se mover por cima do problema desse jeito, eu sou teu seguidor, teu discípulo, eu quero ir nessa junto. Quando ele diz, manda-me ter contigo, Jesus diz, vem. E o abençoado Pedro saiu. Mas a Bíblia diz que à medida que ele caminhava, e a coisa está funcionando, ele descobriu que ele não tem só fé. Ele tem outra metade no copo de uma coisa chamada incredulidade que ele tem que lidar. Ele percebe a força do vento, o tamanho das ondas, e eu acho que Pedro deve ter pensado algo assim, andar em cima d'água até vai, mas tinha que ser agora. Não podia ser de dia, em vez de no escuro. Não podia ser com o mar tranquilo, em vez de no meio do mar revolto. E de alguma maneira ele deixa a pressão das circunstâncias. Semana que vem, se Deus me permitir, eu quero pregar sobre isso. O combate da fé. Qual é a guerra que nós travamos para crer? Ele, no meio daquilo tudo, ele percebe que vai faltar alguma coisa. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Não diz que ele sumiu água dentro, mas aquele chão, criado pela fé na palavra que Deus deu, ele começa a ser comprometido. O que Pedro fez? Fez a oração mais rápida que um crente pode fazer. Daquelas que nem dá tempo de enfeitar Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nem dá tempo de abrir e fechar mar vermelho, que tem uns crentes que vão orar, eles começam lá de Gênesis, né, e vem por toda a Bíblia. Não deu tempo de nada disso, ele só diz, socorro! Né, o texto diz que ele pede ajuda, Senhor, me salva.
Naquele momento que ele está dizendo, eu vim até onde deu para vir, o negócio parece que não é o suficiente, mas o Senhor pode me ajudar com o que falta. É isso que eu vejo nesse homem em Marcos 9, ele olha para Jesus e diz, eu creio, mas ele diz, me ajuda a falta de fé. Ele está dizendo, eu vou usar o que eu tenho, eu preciso da sua ajuda para me socorrer com aquilo que eu não tenho. Eu decido começar com o que eu tenho, acreditando que o Senhor pode me acrescentar mais ao longo dessa minha decisão e dessa jornada de decidir acreditar. Isso é algo que eu e você precisamos ter. Eu contei antes lá da minha decisão de orar de me posicionar em fé pela cura da hérnia. Mas, querido, foram mais de 6 meses, todo santo dia. Eu dizia, Deus, eu uso a fé que eu tenho. E ainda que não seja suficiente, eu acredito que eu vou chegar naquilo que me falta. Eu acredito que o Senhor vai suprir. Eu acredito que o Senhor vai liberar algo. Agora, algo que eu e você precisamos entender é que quando nós exercitamos a fé que nós temos, nós podemos contar com Deus que nos socorre. Por favor, diga amém. Fala isso para algum vizinho, fala, quando você usa a fé que você já tem, você pode ver Deus te ajudar com aquela que você não tem. Em Lucas 17, ali de 3 a 5, 6, Jesus nos ensina uma lição interessante. Ele está falando sobre perdão. Ele diz, Jesus, quantas vezes tem que perdoar alguém? Qual o limite? 7 vezes? Jesus olha para Pedro e diz, um pouquinho mais. Quando Jesus fala do tanto de vezes tem que perdoar alguém, irmão, Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, Pedro não, os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Porque esses caras estão dizendo, nós não temos fé para perdoar esse tanto. E o perdão, querido, além de uma decisão, ele é um ato de fé. Agora, gente, quem está falando não é gente que não crê em coisa nenhuma. Essa turma está andando com Jesus, estão vendo morto ressuscitar, paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, leproso ser limpo, pães e peixes sendo multiplicados, água transformada em vinho. Pensa na turma que está na escola do sobrenatural. Mas é como se eles olhassem para Jesus e dissessem, morto ressuscitar até vai, mas perdoar esse tanto, nós não temos fé para isso. Até porque às vezes nós fortalecemos fé numa área e às vezes não fortalecemos em outra. Outro dia alguém falou, pastor, eu tenho uma impressão pelos seus testemunhos que o senhor tem uma fé inabalável para a provisão financeira. Eu falei, olha, inabalável eu acho que nenhum de nós chegou ainda. Falei, mas uma fé treinada eu tenho. Porque os anos e os desafios do ministério me obrigaram a exercitar uma fé nessa área. Mas às vezes eu olho determinadas áreas onde eu não exercitei muito minha fé. E parece que a fé não é nem a mesma para todas as coisas. Parece que naquela área que você exercitou uma coisa, em outra não. E eu comecei a perceber, quando eles dizem, Senhor, aumenta-nos a fé, que Deus não aumenta a nossa fé só porque a gente está pedindo, orando. Então vamos ficar orando para ter mais fé. Quando eles dizem, aumenta-nos a fé, e eles estão dizendo, é sua responsabilidade então aumentar a nossa fé, já que a gente não tem, Jesus também joga a batata quente de volta. Ele diz, se tiverdes fé, como grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te, transplanta-te ao mar, e assim será. Quando Jesus diz, se tiverdes fé como grão de mostarda, a gente tem uma interpretação equivocada. Aliás, algumas traduções, né, que em vez de usar literalidade, optaram por um sistema de equivalência. Não vou gastar tempo com termos técnicos aqui com vocês. Às vezes elas estão assassinando princípios bíblicos. Eu amo, gosto demais da NVI, Nova Versão Internacional. Mas nesse texto, para mim, ela cometeu um pecado. Quando você vai ler lá, Lucas 17, eles traduziram assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Você nunca vai achar no original a expressão do tamanho. Aquilo foi uma interpretação dos tradutores. Porque em outro momento Jesus fala que o grão de mostarda é a menor da semente. Deve estar falando do tamanho. Não, aí a gente tem que usar o bom senso. Se Jesus estivesse nesse momento falando do tamanho, ia ser incoerente com outro momento, onde ele repreende a pequena fé de alguns e elogia a grande fé de outros. Ué, se uma fézinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda resolve tudo, porque então ele repreendeu alguns pela pequena fé. Essa pequena fé já tinha que resolver tudo. A verdade é que lá ele não estava falando de tamanho, ele estava falando de fé como semente. Ele disse, você pega um grãozinho pequeno, como o grão de mostarda, a menor da semente, quer aumentar, o que você faz? Você planta. Quando planta, aquilo brota, vira a maior das hortaliças. Ele está dizendo, você tem uma semente, que se você não plantar, ela nunca vai aumentar. Eu e você recebemos uma semente. Romanos 12 diz que Deus repartiu conosco uma medida de fé. Nós temos uma semente. Você pode olhar e dizer, é pequeno, é. Mas quem é o responsável por aumentar isso? Não é Deus, sou eu. Como? Além da fé,
Vi pela palavra de Deus, como diz Romanos 10:17, uma coisa que eu descobri: quando eu uso o que eu tenho e planto, aquilo aumenta, aquilo multiplica. Quanto mais eu e você exercitarmos a nossa fé, mais forte, mais firme essa fé vai se tornar. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu não preciso ter o copo cheio, eu preciso pegar aquilo que eu tenho e dizer, eu vou aplicar, eu vou exercitar. E esse exercício, querido, mesmo que não nos leve a resultados imediatos, esse exercício de fé vai nos colocar num lugar onde a gente vai fazer a fé se esticar, onde a gente vai fazer ela crescer, onde nós vamos permanecer nesse lugar de dependência de Deus. Eu não sei te dizer quando eu fui curado daquela hérnia. Irmão, virou uma rotina tão intensa. Orar, confessar a palavra, pedir oração dos outros, continuar declarando, que um dia eu simplesmente descobri que sumiu. Como? Nós estávamos fazendo um batismo com o pessoal da igreja e resolvemos fazer essa festa num rio que nós temos lá na cidade. Era uma área que a gente usava para piquenique, né? Um rio, inclusive, que lá a turma chama de Rio Jordão. Pensa uma coisa quase bíblica. E nós estamos lá, já fizemos o batismo, estava um momento, a turma fazendo seu churrasco. De repente alguém chega para mim e falou: pastor, dá uma olhada naquela cachoeira lá, porque a moçada está pulando, mergulhando, se divertindo, mas é bom certificar que tem adulto junto, que tem segurança. Então lá fui eu, tipo síndico de prédio, né? Alguém apela para alguém tomar providência, lá fui eu para checar. E chego lá só para saber: gente, vocês checaram se isso é fundo o suficiente para ficar pulando aí de cima? Se não tem pedra, se não tem nada? Um dos adultos estava lá e falou: pastor, eu sou bombeiro, essa é uma das áreas minhas. Ele falou: eu mergulhei, eu procurei aqui duas coisas, não é só pedra. Ele falou: às vezes a gente tem um canal por baixo que a água puxa e pode ter afogamento. Tem outros perigos, além do que o senhor está pensando. Ele falou: o lugar é seguro. Eu mesmo pulei, me diverti, estou aqui de olho na turma, fica tranquilo. Eu falei: é tranquilo mesmo? Ele falou: é. Eu falei: então até eu vou pular. Subi, dei uma olhada na cachoeira, estava ainda receoso, pensando: pulo de pé, o que eu faço? Você, quando está perto da moçada, é um perigo. Eu era um garoto, começando o ministério pastoral, muito novo. Aí os caras começaram: pula, pula. Aí vem o outro e diz: duvido, dá um mortal. Isso foi uma coisa que eu fiz muito quando a coluna era boa. Eu, na hora, irmão, nem lembrei da coluna. Olhei e falei: quer saber? Virei, alinhei o pé e dei o tal do mortal. Quando dei o mortal e caí dentro d'água e saí, um dos adultos estava perto e falou: pastor do céu, sua coluna, como que o senhor faz uma coisa dessa? Falei: gente, não doeu. Aí foi a hora que eu descobri que o negócio estava bom. Aí foi a hora que eu procurei o médico, que tinha me dito: a menos se eu apareço com uma das histórias do púlpito. Falei: eu vim para você dar uma olhada na minha coluna. Aí, irmão, você fica valente. Os primeiros 6 meses, a hora que eu pensava: não vai funcionar. Não adianta espiritualizar tudo. É melhor desistir. Irmão, às vezes eu e você desistimos antes de alcançar resultados. Eu prefiro crer a vida inteira por algo que Deus não queria fazer, mas continuar tentando crer, do que desistir no caminho só por uma suposição de que porque não aconteceu ainda, Ele não quer. Eu tenho descoberto que a mesma decisão que eu uso para começar a crer é a decisão que eu tenho que manter até o fim. Tem coisas, querido, que eu vi acontecer instantaneamente. Teve coisas que levou semanas. Teve coisas como essa da coluna, levou meses. Eu tenho intervenções de Deus que levaram anos. Eu passei 19 anos dizendo a Deus: eu gostaria de fazer uma viagem para Israel. Mas o Senhor tem que me dar a viagem. Não me deu o dinheiro. Se o Senhor me der o dinheiro, vai para missões. Eu não vou conseguir pegar o dinheiro e pagar a viagem. Meu coração vai pesar com isso. Me dê a viagem. Foram 19 anos. Eu não estava com pressa. Não imaginava que tinha motivo para isso. Mas 19 anos orando: me dê a viagem. Até que Deus me deu a viagem. Depois deu mais outra. Porque às vezes demora, mas vem com juros e correção monetária. Tem questões, querido, que eu ainda estou crendo há mais de 19 anos. E eu sei que vão acontecer. E quando eu entendo que a responsabilidade é minha, a decisão é minha, eu digo: eu vou usando o que eu tenho, enquanto a fé vai crescendo e fortalecendo. Eu quero te encorajar, querido. Eu não estou aqui para tentar te prometer e dizer: olha, todas as suas necessidades vão ser instantaneamente resolvidas. Mas Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Ele falou: não depende de mim, depende de você acreditar ou não. Até porque, como nós falamos antes, Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Agora, o problema é que nós não investimos a nossa fé. Em 2 Tessalonicenses 1:3, Paulo diz: a vossa fé cresce muitíssimo. Essa fé pequena, ela pode se tornar grande. Mas isso não é automático. A gente precisa alimentá-la, nos encher da palavra o tempo todo. Outro dia eu vi a declaração de um camarada de muita fé. Quando perguntaram para ele: mas por que você acha
que a fé das pessoas para a cura é tão baixa. Ele diz, a gente tem a capacidade de alimentar o nosso corpo com 3 refeições quentes por dia, mas damos para o nosso espírito um sanduíche frio por semana. Como que a nossa fé vai ser forte? O que está faltando para muitos de nós é vitamina B, Bíblia. Agora, eu tomei a decisão que além de ler muito a Bíblia, além de gastar tempo orando, em especial orando no Espírito Santo, como diz lá Judas, mas vós, amados, Judas 20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, eu também decidi que eu queria estudar tudo que eu pudesse, com homens e mulheres de fé, com gente que ensinava a Bíblia, respaldado não só por declarações teóricas, mas pelo testemunho de vida. E nós, muitas vezes, queremos ter a fé sem investir nela. Mas se a gente entender isso e investir na fé... Irmão, não leio a Bíblia o tempo todo só para conhecer ou só para ter material para pregar. Eu tenho uma consciência, minha fé precisa ser alimentada. Minha fé precisa ser alimentada. E há um lugar em Deus onde eu e você precisamos entrar para intencionalmente investir na nossa fé. Se nós entendemos a responsabilidade de crer e entendemos que é o meio para entrar nesse lugar do sobrenatural, nós podemos, por decisão nossa, romper com o lugar de mediocridade e passar a experimentar coisas maiores e extraordinárias. Irmão, não creio que para Deus, às vezes a gente faz a distinção, o que é algo muito espetacular, o que não, o que deve ser importante, o que não. Deus me fez lembrar de um episódio no primeiro culto, eu vou repetir. Não tinha programado falar, no início eu achei que era só para o primeiro culto. Anos atrás, no início do meu ministério, quando ainda era solteiro, eu tomei uma decisão. Foi algo pessoal, ninguém tem que fazer isso. Mas eu falei, Senhor, enquanto eu estou nessa condição, sem ter que sustentar uma família, eu quero fazer um compromisso. Todo o dinheiro que me chegar às minhas mãos não é meu, é seu, é do reino de Deus. Vou dormir aonde me der lugar para dormir, se não tiver, eu improviso. Vou vestir só o que eu ganhar. Vou comer só o que me oferecerem. Não bote dinheiro em coisa nenhuma, no seu reino, e vou deixar o Senhor cuidar de mim. E estava como solteiro vivendo disso. Um dia eu estava pregando numa cidade, me hospedaram, né, num hotel, que era até melhor do que só as versões econômicas que eu costumava ficar. E eu lembro que numa das saídas que nós fizemos para resolver alguma coisa durante o dia, antes de pregar à noite, eu passei em algum lugar, eu lembro que era dezembro, né? Especificamente sabia que era dezembro, era decoração já de Natal, e uma coisa que nos ajuda a lembrar a época do ano é que tinha panetone à venda, que não é o tempo todo. Pensa numa coisa, irmão, que era assim, não era algo só que eu gostava, era um desespero que eu tinha de comer a panetone. Mas pensa num negócio que raramente a gente podia, era comprar um panetone bom, quando ficava com o dinheiro. E dessa vez que não ficava com o dinheiro, nem se fala. Mas eu olhei em algum lugar, eu vi aquela coisa terrível de um panetone balduco. Falei, Deus, eu quero. Não é que eu preciso, mas eu quero muito. A tua palavra diz que a gente pode pedir algo ao Pai, em nome de Jesus, para que a nossa alegria seja completa. Não é para que a nossa necessidade seja suprida. Nesse momento, eu tenho uma outra alegria que não é espiritual. Irmão, e eu creio que Deus se preocupa não é só com a sua realização espiritual. Adão tinha sido criado por Deus em plena comunhão com Deus, sem pecado, totalmente suprido no nível espiritual. Mas Deus olhou e viu que ele estava só, faltava uma companhia. Essa falta de realização não estava no nível espiritual, estava no nível emocional. E naquela hora eu falei, Deus, não é nem uma necessidade física, é a alma, é a vontade do meu paladar. Eu queria aquele bom, aquele caro. Mas eu não tenho dinheiro, e se tivesse eu tenho um compromisso. E eu vou tomar uma decisão de acreditar que o Senhor falou que é qualquer coisa. Então não tem que ser uma coisa muito importante, muito extraordinária, não tem que ser tão relevante. Eu falei, eu quero te pedir panetone, eu quero comer. Na verdade, se puder, eu quero comer mais de um. Não precisa ser de uma vez, eu posso parcelar, mas eu quero. E eu lembro que eu comecei a orar por aquilo pela manhã, continuei à tarde, né, e acabamos indo pregar. Quando voltei do culto para o hotel que eu estava hospedado, e peguei a chave para ir para o quarto. Da época a chave não era nenhum tipo de cartão, era chave mesmo ainda. Isso foi, se não me engano, dezembro de 93. Eu lembro que o camarada da recepção falou, desculpe, deixaram uma coisa aqui para o senhor. E ele puxa uma sacola com 2 panetone balduco, irmão, dava para ver através da sacola. Eu já pensei, santo Deus da glória. Eu falei, quem deixou isso? Ele falou, pastor, o curioso é que a pessoa disse que não ia nem se identificar porque não conhece você e você não conhece ela.
Eu falei, como assim? Ela falou, não, ela ficou até sem graça. Falou, moço, pode parecer que eu sou louco, mas eu estava no mercado hoje e me deu um negócio que eu quase fiquei maluca mesmo. Eu tinha que comprar 2 panetone, passar nesse hotel tal e deixar para o quarto tal. Aí ele falou, mas para quem? Porque tem 2. Ela disse, eu nem sei quem. Eu tenho que deixar. Pede perdão para a pessoa, peça que ela não se ofenda. Se não quiser, não pega. Mas eu tinha que fazer, senão eu ia ficar maluca. Ele falou, coisa doida, né? Eu falei, doida. Mas alguém que não me conhecia, vem com uma impressão de Deus que tem que comprar o panetone, deixar no hotel e o número do quarto, sem saber para quem é. Para o resto tem Mastercard, essas coisas não têm preço. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu creio que Deus está tentando nos despertar em várias áreas. Semana passada a gente falou de despertar para a santidade, despertar para a oração, despertar para a palavra. Pelo menos esse domingo e o próximo eu quero provocar você a um despertamento de fé. Nós precisamos crer por coisas maiores. Por favor, diga amém. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo específico hoje, mas eu quero que todos oremos. Eu quero que você realmente se coloque diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero entender minha responsabilidade de crer, não só no nível da razão, eu quero que o Senhor abra os meus olhos. Assim como eu tive experiências de entender melhor o texto, de descobrir isso na prática, eu quero que você ore para que Deus te conduza nesse processo de entendimento e descoberta. Eu quero que você ore dizendo, Senhor, eu creio, e ao mesmo tempo digo, me ajuda na minha falta de fé. Eu posso não ter tudo, mas eu vou usar o que eu tenho e vou acreditar que o Senhor socorre com o resto. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora e pedimos mais do que uma aula, uma instrução sobre fé ou o funcionamento dela. Nós oramos pelo sopro do Teu Espírito, chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. Nós oramos por um tempo de despertamento. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que venha um tempo onde possamos entender o Teu chamado e corresponder contigo. Pai, a Tua palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não queremos estar nesse lugar onde o Senhor olhe para a gente dizendo, ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Nós queremos agradar Teu coração, nós queremos ver no Teu rosto os sorrisos de satisfação, de gente que decide usar, ainda que de forma limitada, decide usar o que tem e confiar para receber aquilo que não tem. Pai, nós oramos por um tempo novo, onde haja um posicionamento, seja em questões pequenas, como falamos, ó Deus, de um simples panetone, seja em questões maiores, Pai, nós oramos e clamamos por um tempo de intervenções e de manifestações de experiências maiores contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os nossos olhos. Dilata, Senhor, a capacidade do nosso coração, do nosso espírito de entender e corresponder com a Tua palavra. É a nossa oração, no nome santo, precioso, poderoso de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém.